Apareciam os irmãos, podem sentar-se. Nós hoje estamos celebrando, como eu disse no início da nossa Santa Missa, a festa da dedicação de São Miguel Arcanjo, que é para nós o protetor, é aquele que eleva as nossas almas até o céu. Portanto, a grande missão de São Miguel Arcanjo é levar cada um de nós para o céu. E nós vamos, portanto, nessa Santa Missa, perceber qual é o sentido das leituras, qual é, portanto, a mensagem que a Igreja quer que nós guardemos no nosso coração. Nós escutamos a leitura do Apocalipse de São João, que é um livro que causa para nós certo tipo de mistério. Nós temos muitas dúvidas a respeito daquelas palavras, mas ali são contidas as revelações de Deus a respeito de coisas que aconteceram naquele tempo e de coisas que ainda irão acontecer. E ali, sobretudo também, baseado no livro de Daniel, que vai narrar para nós uma batalha que aconteceu no céu, aonde Lúcifer, com seus anjos, se rebelaram contra Deus e, portanto, eles foram expulsos do paraíso por São Miguel. E o Evangelho, ele nos quer colocar no nosso coração a respeito da humildade, que é o remédio, que é o antídoto contra o orgulho, que foi o pecado de Lúcifer. Então, nosso Senhor ali está colocando aquela criança como que alguém pequeno, porque os discípulos estavam discutindo entre si quem era o maior, quem era o mais importante. Então, nós vemos ali que dentro do nosso coração, por causa do pecado original, que foi uma incidência, que foi, de certo modo, causado pelo pecado do anjo rebelde, de Satanás, os nossos primeiros pais foram instigados pelo demônio para que pudessem pecar, mas o pecado foi uma questão de liberdade da parte deles. Então nós vamos olhando para a criação dessas devoções. São Miguel Arcanjo, ele sempre foi acreditado na igreja como protetor da Santa Igreja. A liturgia dos defuntos, do dia 2 de novembro, nós vemos que a igreja reza que ele é o anjo que leva as almas para perto do trono de Deus. Então, por conta da justiça divina, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós estamos no tempo da misericórdia. Nós temos a possibilidade de arrepender dos nossos pecados, nós temos a possibilidade de alcançar a salvação, mas a partir do momento que nós morremos, nós estaremos diante da justiça infinita de nosso Deus. E, portanto, é por isso que São Miguel Arcanjo, ele está justamente colocando uma balança ali. Ele vai pesar os nossos pecados para que nós possamos estar na presença de Deus. Seja, de um lado, os pecados com as virtudes, para ver se a balança ali se encontra em igualdade. Então, ele é o símbolo da justiça da parte de Deus. Nós sabemos muito bem que Deus, ao criar o mundo por amor, ele criou as suas criaturas justamente para que participassem da sua felicidade no céu. Então, os anjos foram as primeiras criaturas as quais Deus criou para que pudessem percebê-lo, para que pudessem estar na sua presença. Mas houve um tempo, o qual Deus, provando a vida dos anjos, eles não poderiam ainda ver quem era Deus de fato. Eles sabiam que Deus existia, que Ele era o Senhor absoluto, mas em um ato de inteligência, eles recusaram a servir a Deus. E foi justamente Lúcifer, que era um anjo muito belo, possuía grandes dotes, ele, portanto, era alguém agraciado de modo absoluto da parte de Deus. Deus amou imensamente aquele anjo para poder criá-lo. Mas ele, diante da proposta de Deus, diante daquele teste que Deus estava colocando na sua vida, ele causou o quê? Ele causou a inveja. Em primeiro lugar, Lúcifer pecou por conta do orgulho. Ele queria ser maior do que Deus, ele se colocou no lugar de Deus e, portanto, ele criou no seu coração o quê? A inveja de Deus. E ele disse que ele não serviria a este Deus, porque ele poderia ser também como o próprio Deus. E ele era um anjo que estava numa hierarquia muito maior do que São Miguel. Nós devemos recordar que são 7 graus de tipos de anjos, tem os querubins, os serafins, que assistem à presença de Deus, e existem também poderes, principados, potestades que são no céu, e ali quase que em penúltimo estão os arcanjos, que são justamente São Miguel. Aquele pequeno anjo que estava ali, que foi criado por Deus, que reverenciava a Deus, ele vai dizer para Lúcifer, quem como Deus? E ele, portanto,
vai começar uma guerra no céu, como nos diz o profeta Daniel, e ali ele expulsa uma terça parte daqueles anjos rebeldes que caíram por conta do seu pecado, de se acharem orgulhosos, que queriam ser maior do que Deus e queriam também, por conta da sua inveja, ocupar o lugar de Deus. E ali, São João apóstolo, no livro do Apocalipse, nos relata também que este mesmo anjo, que era um ser de luz, por conta do seu orgulho, da sua inveja, ele cai do céu, ele é expulso do céu por São Miguel e todos os anjos que foram fiéis a Deus. E eles têm uma missão especial aqui neste mundo, que é justamente o quê? Causar com que os homens não cheguem até o céu. Essa é a grande missão de Lúcifer, do demônio, e de todos os outros demônios que estão junto a ele. É causar com que nós não cheguemos à nossa perfeição. Então eles nutrem um ódio tamanho por Deus, por tudo aquilo que se referem a Deus. Eles não podem voltar atrás diante dessa escolha. Nós ainda em vida, por conta dos nossos repetidos pecados, nós seguimos de certa forma uma lógica. Nós fazemos o quê? Somos instigados a pecar, pecamos e confessamos. Mas logo em seguida, nós somos instigados a pecar de novo, confessamos. Mas vai chegar um momento na nossa vida, o fim da nossa vida, que nós receberemos o prêmio por aquilo que nós escolhemos na nossa vida. Se nós escolhermos o pecado, nós teremos o salário da morte, que é a condenação eterna. Se nós vivemos diante da presença de Deus, se estamos com sinceridade buscando estar na presença de Deus, nós estaremos aptos a ser levados até a presença de nosso Senhor. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, também foram perseguidos por conta da sua criação, da sua dignidade, e pelo demônio sentir tamanha inveja e ódio a Deus, ele também quis com que o homem perdesse a amizade com Deus e, portanto, também não alcançasse a sua verdadeira felicidade. Então, a grande missão dos demônios, daqueles que nos tentam, é justamente nos impedir a cada um de nós, tanto a vida de vocês, de casados, de solteiros, e o padre também, para que nós não possamos chegar até a salvação. Ele vai, portanto, roubar de nós a graça da salvação. É claro, vai depender da nossa correspondência, se nós estamos ou não dispostos a servir a nosso Senhor. Nós estamos neste caminho que, portanto, nós temos ainda a possibilidade de perder a nossa salvação. Nós não temos certeza da nossa salvação. Se eu me perguntasse se eu serei salvo, eu não posso saber, porque isso só depende da parte de Deus, mas, é claro, depende também da minha correspondência. Então, a nossa salvação não deve ser uma coisa orgulhosa, a qual nós estamos colocando na cara das outras pessoas, porque a parte da nossa parte deve ser feita, mas a salvação também é um dom, é uma graça da correspondência da parte de Deus em nossa vida. E a missão de São Miguel Arcanjo, ao contrário do demônio e dos outros demônios também, é justamente nos levar até o trono do céu. Ou seja, ele quer que nós possamos corresponder ao amor de Deus. Nós somos criados para amar, servir e reverenciar ao nosso Deus. E é deste modo que o demônio não quer que nós vivamos. Por isso ele vai instigar em nós maus pensamentos, maus desejos. Vai, portanto, fazer com que nós pequemos, seja levemente quanto gravemente. E quanto mais nós estamos longe de Deus, mais difícil é para nós alcançar a nossa plena realização e a nossa felicidade. São Miguel Arcanjo é como o Evangelho nos relata, aquele pequenino que foi colocado como chefe dos anjos. Ele era o penúltimo dos anjos. Depois dos arcanjos, tem um nível inferior de anjos, ou seja, são os anjos comuns, é a maior parte daqueles anjos. E São Miguel estava em penúltimo lugar. Ele era o mais humilde no grau do nível dos arcanjos, mas ele foi por conta da sua fidelidade, do seu amor a nosso Senhor, que ele foi eleito chefe do céu, ou seja, ele é aquele que rege o coro dos anjos e é também aquele que protege a Santa Igreja. O Papa Leão XIII, no final do século XIX para o século XX, ele teve uma visão espiritual na qual ele via que a igreja estava sendo perseguida e que o demônio estava tendo a capacidade de perder muitas almas. Então, ele teve essa visão e ele teve a inspiração nessa visão que Deus pedia com que ele rezasse a oração a São Miguel Arcanjo para que
a missão especial de São Miguel Arcanjo pudesse se concretizar também na vida da igreja e na vida de cada um dos fiéis, com a sua benéfica proteção, que ele pudesse espantar, afastar da igreja aquilo que era mal, afastar sobretudo também da nossa vida aquilo que o pecado, aquilo que o demônio nos faz ofender a nosso Senhor. E essa oração, todos nós já sabemos, ele teve deste modo essa revelação que pedia com que ele rezasse deste modo: São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo, contra os embustes e ciladas do demônio, subjugue o Deus santemente, pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos pelo mundo para perder as almas. Amém. Essa foi a oração que ele, tendo uma visão, recebeu de Deus para que rezassem todas as missas rezadas na igreja. E é o antídoto, é o meio pelo qual nós devemos recorrer a São Miguel, se nós não queremos perder as nossas almas. Se nós queremos ter a graça da salvação, nós devemos, em primeiro lugar, buscar a devoção à Nossa Senhora, que foi aquela, a mais humilde dos seres humanos, que foi exaltada, foi coroada no céu, e também São Miguel Arcanjo, que é o chefe dos anjos, e ele é o nosso defensor, ele é o nosso protetor. Que nós possamos assim, fugindo das ocasiões de pecado, fugindo das sugestões do demônio que nos impelem a ofender a nosso Senhor, que nós possamos nos manter fiéis a Jesus e dizer sempre: quem como Deus? Se o demônio nos oferece grandes coisas que são para nós bens, que chamam a nossa atenção, nós devemos sempre olhar que o céu, aquilo que está preparado para cada um de nós lá na eternidade, é maior de todas as coisas que existem aqui neste mundo. E Jesus, por sua morte, paixão e ressurreição, venceu o pecado, venceu o demônio de modo absoluto. O demônio não é como que os filmes de terror apresentam para nós. Os filmes, na verdade, causam em nós o medo do demônio. Os cristãos não devem ter medo do demônio deste modo, como os filmes eles apresentam para nós. É claro, nós não podemos brincar com o demônio dizendo que ele não tem certo poder. Por quê? Porque o demônio, ele é como que um cachorro com uma coleira e uma corrente. Se nós nos aproximamos dele, é claro que ele vai o quê? Ele vai nos ferir. E assim também diz São Pedro, que o demônio anda ao nosso redor como um leão, querendo a quem devorar, procurando a quem devorar. Então nós devemos pedir constantemente a proteção do nosso anjo da guarda, a proteção de São Miguel Arcanjo, para que nós possamos ser fiéis, nos encaminhar sempre mais perto de nosso Senhor. Então, o pecado nos oferece a possibilidade de seguir a Satanás. O pecado oferece a nós a possibilidade de virar as costas para Deus e abraçar essas coisas passageiras. Mas nós sabemos muito bem que isso não vai completar o íntimo, o mais íntimo do nosso ser, mas somente Deus pode dar a nós a felicidade perfeita. São Miguel Arcanjo, deste modo, é para nós o meio pelo qual nós possamos alcançar a salvação. Ele vai nos proteger de todos os perigos, ele vai nos defender das ocasiões às quais nós que somos fracos, pecadores, vai dar a nós graças especiais e, é claro, para aqueles que o invocam, para aqueles que pedem a sua intercessão e querem ser protegidos. Então nós devemos, se nós queremos alcançar em primeiro lugar a salvação, devemos ter em consideração Nossa Senhora de modo especial, mas também a este grande protetor da Santa Igreja, que ele de modo muito humilde foi exaltado por Deus e alcançou para nós um grande poder da parte de nosso Senhor também. Então possamos assim neste dia, nessa Santa Missa, pedir a sua intercessão, nós que rezaremos a consagração a São Miguel Arcanjo, consagrando as nossas famílias, os nossos lares, tudo aquilo que nós possuímos, também a nossa vida, para que nós possamos ser protegidos das insídias do pecado, das insídias do demônio, que quer, portanto, nos afastar da amizade com Deus, que nós possamos assim olhar sempre para a imagem de São Miguel e tendo a confiança de que nós estamos protegidos por Deus, nós estamos protegidos por aqueles que Ele enviam em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.